Coragem! Coragem! Jararacas Podcast, que velocidade não é um programa do Sport TV, nem do Sumaré Brasil, nem do Esporte Interativo. Aqui é Velocidade. É um podcast que fala exclusivamente de NBA, semanalmente, Jararacas Podcast, número 26. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição deste podcast que transborda credibilidade, respeito e sinceridade. Ao meu lado, ele continua aqui. Sim. Ele ainda está aqui, né? Remontando a um grande filme brasileiro. Ele ainda está aqui, Ricardo Bugarelli, na última semana encontrou com a ex-esposa. Sim. É um podcast que fala unicamente de NBA, mas vamos então falar de NBA. Como é que foi o encontro com a ex-esposa? Foi maravilhoso, um encontro espetacular. Graças. Muito produtivo, Muito proveitoso. E eu estou me sentindo aqui na Champs-Élysées, ao lado de você, num bistrô, um parisiense completo, Agora com esse estilo boina. É o gordo da boina. Gordo da boina. Praticamente eu vou comprar várias boinas também e vou participar desses programas, dessas conversas, sempre de boina. Agora, pode ser que em algum momento eu esqueça. Meu pai velho usa boina. Eu então estou começando agora, na casa dos 40, a usar boina. Vai ser uma marca minha Bonito. que eu vou usar. Ficou Não em simpático. transmissões do Amazon Prime, acho que ainda não vão aceitar. Mas pode ser que algum dia eu esqueça e não venha. Mas eu vou tentar Você fazer já isso. tem algumas? Tem algumas. Já tem algumas. Eu já usei em alguns momentos da minha vida em Minas Gerais. E se eu tenho aquelas boinas também que viram, tipo, chapeuzinho do Chaves? Não, isso não. Isso não, uma Não, boina são tradicional. tradicional. Boina parisiense. Isso, é tradicional mesmo, dessa cor. E eu vou buscar isso e espero que esteja te agradando Achei interessante. esteticamente. Achei diferente. Muito Hoje bom. também eu não vi com uma jersey, eu vi com uma... Eu acho que com essa shooting boina, shirt. eu quero um pouco mais de sofisticação nessa conversa que é tão maldita, tão nefasta, Concordo. que as pessoas tentem enxergar um pouco mais de suavidade também no nosso diálogo aqui, permeado por cinema adulto e outros temas. E já que a gente vai falar bastante Pede de para NBA, o pessoal se inscrever também. Vou pedir, mas antes disso, Susto. vai Corinthians! É campeão paulista! Peita do Coringão, sem caô, sem B.O. Sou maloqueiro, não desisto nunca, vem no poró-pó-pó. Memphis Depay já é o terceiro maior jogador da história do Corinthians. Que isso, não é possível. Isso depois contra a história do clube, então. Não, porque o cara o cara- chegou a ser não. o terceiro? Qual? Aí, então a história tá fraca, então. Eu sou da NBA. Pelo amor de Deus, não, fala O isso não. franchise player que é Terceiro? rapper. Terceiro? Não, calma. Não, Deixa eu não. justificar. A história é grande, pra Sim, que lógico, isso? Calma. Lógico. Terceiro? Tá Não, empolgado, mas hein? você Tá vai entender meu poropopó, ponto. tá muito Você vai poropopó. entender o meu ponto de vista. O Bugarelli torce pro Portland Trail Blazers. Quem? Ricardo Bugarelli, eu. Você? Torço para o Portland Trail Blazers que teve, por muito tempo, o franchise player que era um rapper. Memphis Depay. Ao lado de alguns MCs, veio com a peita do Coringão, vem pro Poropopó. O Depay caiu nos braços do povo. Colocou a taça de campeão paulista nos braços do povo. Na casa do povo. E o Hugo? Hugo maravilhoso. Hugo sensacional. Veiga. Foi uma brincadeira aqui de ser o terceiro, é óbvio que não. Mas o já Depay... arrependeu já. Não me Quem arrependeu. que são os dois primeiros? Não, eu Sabe acho que eu sim, perguntei tem vários nomes recentemente para um históricos. motorista de aplicativo, Sim. que eu tava conversando de futebol com Sim. ele, e eu perguntei, ele era corintiano, eu perguntei, mas quem que é o seu maior ídolo do Corinthians? Ele falou, Basílio. Eu falei, sei que é por causa do gol, tudo, Sim, né? Tem uma relevância gigantesca, o Ele falou, Basílio. Basílio. Eu falei, Depende se muito o da Ri- época, qual que era a se o idade dele? Rivelino tivesse ganho um título, aí era inquestionável. Eu também acho. Era inquestionável. O Também Rivelino é o acho. maior da história do Também Corinthians, acho. só que ele não é. Só que ele sai aí pela Luizinho porta lá, dos fundos, né? nos anos 50, Sim. É? Luizinho, Cláudio, Messinho de ouro. Baltazar. Não, os mais sem dúvida. jovens aqui. Neto, O Neto, Marcelinho Marcelinho Carioca. Carioca. Você O tem Cássio Sócrates, também tem foi um Cássio goleiro, tá? gigantesco. Você tem o Ronaldo Giovanelli, o goleiro foi... Porra, o cara estreia Mas o no seu é Corinthians- qual? Qual que é o seu? O cara estreia no Corinthians em São Paulo, O pegando goleiro? o pênalti do Dario Pereira, Mas o qual que é Ronaldo. o seu? Cara, eu assim, cada um tem o seu ídolo. Não tô falando que ele foi o maior jogador da história. Não, é o seu. O cara que mais eu me identifiquei foi Paulo Sérgio Rosa Viola. Mas o Viola jogou no Palmeiras Sim, também. e palmeirense de criança, e não tem problema nenhum. Mas o Inclusive, Viola... o motorista falou, o Neto jogou nos 4, ele falou assim. Acho que... mas isso Não, tem nada a mas ver, cada um né? tem um critério. Sim. Não, é o critério Cara, dele. eu acho que o... Não, sim. É o critério mas dele, o eu não Neto, tô- por exemplo, ele é Neto, responsável pra mim, é pelo ídolo primeiro do título Corinthians. nacional do Corinthians. Sim.
E eu acho que tem um peso gigantesco. O Marcelinho até outro dia era o maior vencedor, assim, em número de títulos. Você tem o Alessandro, lateral direito, que é gigantesco, em quantidade de títulos. Não, mas tô falando de idolatria mesmo. Então, de idolatria, Vlamir Marques, falecido recentemente. a Mauri Passos e Vlamir, o basquete do Corinthians foi muito vitorioso. Concordo com o senhor. Mas aí cada um tem um. Tava vendo esse Corinthians e Palmeiras, estava meu puxadinho. Sim. Eu estava com a tela na TV acompanhando, né? O futebol. 0x0 medonho. Não teve nenhuma chance de fato, né? O Palmeiras não E mereceu no ganhar. computador eu estava acompanhando Chicago e Lakers. Foi uma loucura. Então eu tive sorte. Eu olhei para a tela na hora que o Josh Giddey estava avançando para meter aquela bola da vitória do Chicago. Uma vitória inacreditável. O maior jogo da então, temporada. As noites aí, não sei se foi o maior jogo, pelo menos a maior virada da temporada. Maior jogo, qualidade, eu não digo que foi, não. Não de qualidade, mas de emoção, assim, os últimos 2 minutos. Sim, foi uma loucura. Então, foi uma loucura. Foi uma loucura, isso sim. Foi uma loucura, assim. Quem ama a NBA vai ter sempre a NBA numa segunda tela, independente se é uma final. Eu tava vendo Bulls e E Lakers. você tem, toda noite, tem um grande jogo da NBA. Mas eu tinha que Aquela falar gritaria, que o essa meu brincadeira com o Memphis vizinho, Depay. o do 64, é palmeirense. E ele grita durante os jogos mesmo, né? Quando teve o... Comemorou o pênalti antes de sair o gol. Porque tem gente que deu um comemora grito, o pênalti, que é um o cara grande erro, comemora. que é um grande erro. Né? Eu não Bola lembro, entrou. em 86 na Copa, eu só tinha 4 anos, mas eu lembro do Brasil, o cara caiu, sofreu o pênalti, já se abraçaram como tivesse feito o gol. Foi lá o Zico, perdeu o pênalti contra a França nas quartas de final, né? Então, e depois, quando o Corinthians foi campeão, o vizinho foi na janela xingar os corintianos. Olha só. Falando de vagabundo. Xingar o E a jogador Fabiana do estava Palmeiras, dormindo, nada. acordou. Né? Ela que dorme sempre 8h30 da noite, ela acordou com a barulheira e falou: tá fazendo? Não sou eu não, é a cidade que tá fazendo. Você tá vivendo outro mundo então, né? E fala barulheira. Por quê? Porque eu moro na Zona Oeste, que é um reduto palmeirense. Mas o que acontece? Corintiano tem tudo que é lugar. Então, num momento de título, eu também ouço corintiano gritando. O palmeirense é uma torcida que cresceu muito, mas tem um reduto mais específico, que é a Zona Oeste, falando da capital paulista, né? Sim, sem dúvida. O São Paulino espalhou um pouco também nos últimos tempos. Agora, corintiano pode não ter um reduto específico como a Zona Oeste do Palmeiras, mas está em todo lugar. Então, faz uma gritaria, uma confusão, um apocalipse, é cachorro latindo, é gato pulando, é gente gritando. Quem queria paz se deu muito mal nessa noite de quinta-feira. E o outro, eu falei do Sócrates, tem que falar Sócrates e Casa Grande. Casão, claro. Trabalhei com o Casão. Eu tenho uma camisa do Corinthians ainda, Vladimir e ela tem também, da época. Neto, Casagrande e Rivelino de autógrafos. Né? Eu estava tentando juntar os grandes jogadores da história do Corinthians ali. E aí depois eu acabei, vai ficando velho, você vai trabalhando nisso aí, você acaba perdendo um pouquinho de ter esse contato assim com os grandes ídolos, mas respeitando a história de todos os times. E eu sou um cara que, mesmo corintiano, eu consigo ver qualidade em outros jogadores das outros rivais. A gente leu o seu horóscopo semana passada. Exatamente, você é muito sensato, eu sou um cara muito equilibrado. sensato, tranquilo. E você que... Parabéns para Ana Maria Braga. Ana Maria, o que foi? Aniversário? 5º casamento. Olha só. Né? Segue nosso ranking aqui do Jaracas, né? Gretchen. Na Laísa liderança Minelli? com 18. Não, meu ranking é só Brasil. Gretchen com 18. Fábio Júnior com 7. Acho que é 7. Pô, confere, 7 ou 8? 7. E a Ana Maria Braga. Seu 5º casamento. Agora no 5º casamento dela. Então, parabéns a Ana Maria Braga, que é obcecada por Jason Tatum. Né? Pelo bailarino mortal do Boston Celtics, que até mandou de presente uma camisa para ela. Mas ele não é o marido dela, o 5º agora, não. Ainda é um outro, não. É uma mas figura ele que eu está na desconheço. fila, certamente. Eu desconheço. Já que a gente entrou no assunto de Em 10 NBA... anos ela casa com o Tatum. Já que a gente entrou no assunto de NBA, Jararacas Podcast, você curte, compartilha, você se inscreve no canal, você manda no grupo dos amigos, Instagram, Desafetos YouTube, também. Desafetos também, Facebook. Desafetos tem muitos aí. Daqui a pouco a gente vai falar. Exatamente. Muitos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Você faz o programa com a gente. E tem começando o Brasileirão também. Mas para de comentar, que é só comentário ruim. Já Brasileirão. Também. Quer falar de Brasileirão já? Toda semana a gente vai dar uma geral, pelo menos, da rodada de domingo e sábado. Eu pensei em trazer uma coisa o gol aqui. da rodada
E o jogador da rodada. Fala o que você quiser falar. E a NBA bem. também, que já falamos aqui do Josh Giddey, já falamos do Jason Tatum. Sim. É orgânico. É natural, um podcast uma conversa. orgânico que fala exclusivamente de NBA. Exato. Muito bem, também é uma conversa que tem um compromisso com jornalismo e credibilidade e respeito. Então, tenho percebido a enorme repercussão da entrevista com Paulo Rogério D'Amaro. Exatamente. Paulo Mancha, o rapaz da manchinha perto do pescoço, né? Exato. Aquela figura lindinha que lembra o Walter Mercado na sarjeta. Parece. Né? O Paulo Ligue Mancha já. deu uma entrevista, ligue já. E eu percebo um desdobramento muito grande, né? Exato. E aqui eu deixo claro, Ricardo, e você Sim. também, fica à vontade, para enfatizar o nosso compromisso com o jornalismo e com a liberdade de expressão. Então, Exato. se por acaso alguém ficou incomodado ou incomodada com a fala do Paulo Rogério D'Amaro, o Jaracas Podcast está de portas abertas. Se você, por exemplo, é um profissional do Sumaré Brasil, da ESPN Brasil, fala, ele não é isso não, e você quer vir aqui, fique à vontade. Venha. A nossa produção é maravilhosa. Venha! Bertoldo Brecht. Bertoldo Brecht, grande. Lendário. E nós, né? Não é que a gente queira mais vídeos com grande visualização e tentar capitalizar com isso. Que nada. Nós não temos nenhum pensamento monetário a respeito disso. Nenhum. Mas queremos que liberdade de expressão. Exato. Então, você, principalmente você! Liberdade e Que é da resposta. ESPN Brasil, do Sumaré Brasil, sentir incomodado com a fala do Paulo Mancha, vem pra cá. Vai ser muito bem recebido. A gente vai contar a sua história, se você quiser, e ao mesmo tempo ter esse espaço de direito de resposta. Sim. Não importa, pode ser alguém que foi citado nominalmente, citado a partir de iniciais, ou alguém que é próximo de alguém. Quer vir aqui? Venha, que vai ser muito bem recebido, muito bem recebido aqui no Jararacas Podcast, que a gente está construindo realmente toda uma história de muita credibilidade e respeito. Jornalismo, é o direito de resposta. Se alguém se sentir ofendido, vem aqui e fale. Você concorda comigo, então? Concordo. Acho que é natural. Natural. E o cara deu a versão dele, o que ele sentiu. E aí, o que ele sentiu, só estando na pele dele para saber o que realmente ele sentiu. Então, assim, não dá para você confrontar, você pode argumentar de uma outra maneira, uma visão do outro lado. Agora, tirar a legitimidade do que ele falou, só se ele for maluco de inventar as coisas aqui. Foi a opinião dele que ele deu aqui no nosso Jararacas Podcast. Ele escolheu Depois ele aqui. volta, ele vai ter muito mais coisas para falar. Exatamente. Então fica aqui, quem quiser falar, nossa, a gente não tem nenhum problema com isso, muito Fica pelo à vontade. contrário. Concordo. Mais vídeos Concordo. aí, o corte do Mancha tá maravilhoso, de Sim. audiência aí, comentários de análise, temos aí grandes analistas nos comentários, né? mesmo? Insiders Ah, maravilhosos, eu não- destacando o que se trata, o que aconteceu, por que aconteceu. É impressionante, o pessoal... Querendo entender depois de que já passou? Não. O chamado tem um monte de profeta do acontecido. Ah, sim. NBA. Podcast NBA, eu sei que você quer falar muito ainda. Vamos. Vamos falar de futebol. Tudo aqui Sim. aqui é uma miscelânea. Sim. É uma loucura. Ainda mais porque o senhor estreou em alto nível, né? No Amazon Prime Video, também com o futebol brasileiro. Sim, Brasileirão, narrando o Quer cabuloso. meter já o bracket? É o bracket. NBA. Faltam 2 semanas pro play-in, playoff. Primeiro, parabéns para o Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. Pela terceira vez na história da franquia, com uma temporada regular de pelo menos 60 vitórias. E mais do que isso, é a primeira vez que o Cleveland chega a essa marca com um time que não conta com o LeBron James. Olha só. As últimas 2 temporadas da primeira passagem do LeBron em Cleveland, antes de ir para Miami, foram as temporadas em que os Cavs tinham alcançado a marca de pelo menos 60. E esse ano chega pela primeira vez sem o papai LeBron no elenco. Então, o Cleveland merece todo o destaque. Neste domingo venceu o LA Clippers, né? Em Cleveland, até respondendo, porque tinha perdido para os Clippers lá na Califórnia. Exato. Uma semana antes. Jogaço, inclusive. Jarrett Allen, Evan Mobley, Donovan Mitchell, Darius Garland e companhia. É uma equipe que merece todo o respeito em meio a toda aquela obsessão de falar, não, eu quero é Boston e Lakers, mas não dá para ignorar o que tem jogado Cleveland e Oklahoma, Ricardo Bugarelli. Exatamente. E o Cleveland Cavaliers, você que é torcedor do Cleveland Cavaliers, quarta-feira um dia histórico para quem é torcedor do Cleveland, porque vamos ter a Watch Party do Cleveland Cavaliers aqui em São Paulo, né, no Shopping Morumbi Tal, na Arena Morumbi Tal, a loja da NBA, e que teremos
o lançamento da camisa de Anderson Varejão, da Mitchell & Ness, uma camisa vintage do Anderson Varejão, o primeiro jogador brasileiro com camisa vintage da Mitchell & Ness. Teremos a presença do Anderson Varejão. O Cleveland Cavaliers com uma série de realizações aqui nessa semana. Varejão indo na Rocinha, inaugurando quadra. Também o Varejão é funcionário ainda do Cleveland Cavaliers, fazendo muito pelos Cavaliers ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. Muito legal a presença do Anderson Varejão aqui no Brasil. Então, para quem é Cleveland Cavaliers, vai ter aí mais uma oportunidade de se aproximar ainda mais desse Cleveland, que é um candidato, sem dúvida nenhuma, dessa Conferência Leste aí, com muito respeito ao Boston. O Boston está se poupando. E o Boston, aparentemente... Que susto semana passada vai com o Jason Tatum, Tatum, né? Ficou aquela dúvida, porque a imagem ela é muito perigosa, né? Assim como foi a imagem do Kevin Durant ontem, que a gente vai aguardar aqui mais informações. As imagens, elas se impressionam, mas ainda bem que nada mais sério em relação, pelo menos, ao Jason Tatum ou camisa 0. Mas, sem dúvida nenhuma, o Cleveland Cavaliers é aquilo que a gente já tinha falado em outras oportunidades. E nós fizemos grandes jogos do Cleveland nessa temporada, não dá para saber quem vai ser o destaque do Cleveland antes do jogo começar, porque toda noite aparece algum jogador importante. Ontem tivemos um início de jogo arrasador, principalmente nas bolas de 3. Eu achei um momento do jogo que estava equilibrado, daqui a pouco 5 bolas de 3 seguidas convertidas. Uma do Jim Wade, Okoro, Deandre Hunter, Max Struz. A bola de 3 vem de tudo quanto é lugar. E não jogou o Ty Jerome. E ontem o Ty Jerome. Que é um cara que entra com uma personalidade inacreditável. Exatamente. Em reta final de jogo. E eles estão nesse momento da temporada, eles até perderam um jogo recente para Detroit, em que estão começando a poupar alguns jogadores. Contra Detroit, acho que o Mobley não jogou. E aí você vai descansando alguns jogadores e o nível vai se mantendo. Então, muito de olho nesse Cleveland Cavaliers. Se o time já está consolidado em março, vai ter a reta final do mês que ele vai poupar. É natural que seja assim. Exatamente. Né? E o Cleveland realmente muito bem. Então, já que a gente começou no leste, toquei. Então, você tem uma queda do Milwaukee Bucks e o Milwaukee... Vertiginosa. Perdendo até para o Atlanta... Riz Achey, um novato, 36 pontos para o francês. E uma Trae derrota Young jogando muito bem. Que preocupou. Dyson Daniels está a caminho de chegar, Ricardo Bugarelli, que é muita informação, né? Há uma temporada de pelo menos 3 roubos de bola por jogo, o que não acontece desde 1994 com Nate McMillan, na época no então Seattle Supersonics, o cleptomaníaco Dyson Daniels. Então, o Atlanta avança. O Damian Lillard segue fora, né? Questão ainda da trombose na panturrilha. Exato. O Atlanta tenta se aproximar e tem essa batalha por mando de quadra, né? Indiana em 4º, Detroit em 5º. E os Knicks em 3º. Cleveland, Boston, aí Nova York tenta evitar um caos que seria inesperado, de perder a 3ª posição. E fica essa questão, Indiana, Detroit e Milwaukee, com o Atlanta tentando se aproximar para ameaçar, que seria uma derrocada gigantesca dos Bucks, de equipe que estava batalhando por um mando de quadra. Já cair para a 6ª posição. Já está em 6º, e se não tiver uma reação nas últimas 2 semanas, pode correr um risco aí de ficar em situação de play-in. Exato. Né, num Eu acho que total. Essa posição, 1, 2, 3, e acho que até a 6, o Milwaukee, não é possível que o Milwaukee vai cair tanto, mas acho que esse confronto Knicks e Milwaukee Bucks está quase certo. E muita gente que apostava num confronto Knicks e Detroit... A disputa de mando aí, Indiana e Detroit. Essa disputa ainda em aberto. E eu acho até que é uma série que poderá vir ter 7 jogos, Indiana e Detroit. A gente tem o Detroit Pistons aí, o Cade Cunningham não tem jogado, mas certamente vai estar na fase mais aguda da competição. E Nova York e Milwaukee, assim, Nova York atropelou Milwaukee na temporada regular. Agora, a playoff é uma outra situação. Ontem estou jogando mais de 40 minutos. Tem o retorno do Bob já, né? Na próxima semana. Nas 2 últimas pós-temporadas, o Yannis nem apareceu, jogou na nem série jogou. contra a Indiana na última e na anterior contra Miami e se machucou no início da série. Sem o Yannis e agora o Lillard, quer dizer, tá pintando o 3º ano seguido que os Bucks chegam na primeira rodada com uma ausência gigantesca de elenco. Você falou do Lillard com trombose na panturrilha, o Embanyama, que também teve, né, no ombro. Coágulos no ombro, foi operado hoje, a cirurgia com sucesso, e a partir do ano que vem o francês, já que o senhor está de boina, a girafa alienígena francesa... Já falou do Riz Achey? Ele falou do Riz Achey. Mas quem vai ser o novato do ano? É o Castell. E o Sar. Deu uma crescida o Sar, hein? Deu, mas é que o Washington tá lá embaixo, mas em números, se você for pensar em números,
Cara, o Alexander Sarr deu uma recuperada aí nessa reta final. Meu favorito é o Stephon Castle do San Antonio? O Castle. É um ano com impacto bem menor na questão de novato. Bem menor. Que era esperado, inclusive, né? Não era uma... Em compensação, tem o próxima Jalen Wells temporada, do Memphis, né? Daqui a pouco próxima temporada vai ser insanidade pura, né? E aí você tem uma briga ali... O seu amigo Cooper Flag está na semifinal. Está na final na Final Four. Final Four. Já vamos falar do Final Four. Vamos dar uma especuladinha no Final Four. Tem muito assunto hoje aqui. Muita NBA. 4 horas de duração. Muito basquete Special. e basicamente NBA. Chicago e Miami, 9º e 10º com a mesma campanha. A gente tem o Chicago com vantagem do confronto. Tem um jogo para acontecer entre as equipes em Chicago, mas uma vitória de Miami coloca. O Miami, depois do encontro com o Jimmy Butler, que nós fizemos semana passada no Prime, o time mudou a chavinha. Uma metamorfose, o próprio Tyler Hero interrompeu 10 derrotas seguidas. Exatamente. O Adebayo jogando bem. Tyler Hero também. O time parece ter encontrado o seu jogo e é um time Butler perigoso. Foi esmagado pelo time, esse time dele, né? Foi. Aquele jogo que transmitimos foi realmente o Jimmy Butler. Sabe quem estava lá em Miami, acompanhando em loco, me contou, 2 dias depois, já no Brasil? Luana Maluf. É verdade, ela fez postagens e ela falou assim, e o Curry não jogou, estou aqui no ginásio, eu vi a postagem dela com a Ale Xavier. Estamos aqui e o Butler não jogou. O Curry não jogou. O Butler também não jogou, não. Praticamente isso. Porque se espera dele. Exatamente. Foi aniquilado. É aquela questão, né, do ódio e do rancor. E também, certamente, palavras doces do Pat Riley para todo o elenco. Olha, eu sei que a gente está numa temporada terrível, mas não vamos perder esse jogo contra esse vagabundo do Jimmy Butler. E assim, ele, quando depois a gente estava no calor da transmissão, foi focalizado o Butler e ele foi embora, tudo certo. Depois eu fiquei vendo, né, o pós-jogo. Em nenhum momento ele se dirigiu aos ex-companheiros, ao contrário do Andrew Wiggins. Ele não cumprimentou, pessoal, saiu antes. Ele não cumprimentou, ele cumprimentou 2 torcedores aqui. Muito mala. O Butler é mala. É mala. Perdeu pontos comigo nessa temporada. Ele é mala. Eu sempre achei mala, pra falar a verdade. Sim, eu lembro. O senhor sempre falou isso. Essa temporada só aumentou a minha impressão. Então, eu dou meu braço a torcer. O Cebola é maior que o Jimmy Butler. Ele é muito bom jogador, porém, ele, como pessoa ali, depois daquele episódio com os meus amigos, ele olhou pros caras e ele não autografou na madrugada aqui em São Paulo. Como é que é isso aí? Eu contei esse episódio. Mas foi aqui no Jaracas? Você contou? Não, eu contei no Jararacas. Porque eu tô meio... Que o nosso I Love This Jersey, o nosso Hércules, o Garimpo NBA, que é o Leonardo, eles foram na madrugada, quando teve o último leilão do Neymar aqui no Brasil, que o Jimmy Butler esteve presente. Eles estavam ali no hall do hotel e o Jimmy Butler chegou de madrugada e eles com a camisa do Chicago, de Miami, fãs incondicionais do Jimmy Butler, chegaram pro Jimmy Butler, boa noite e tal, a gente é muito seu fã, você pode autografar? Ele olhou e foi embora. Lá, Jalen Rose, outro vagabundo, outra mala. Jalen Rose com o Alan Ambrosio está para Jimmy Butler com o Hércules e Garim. Isso aí, pessoal que não trata bem, quem está com todo respeito até, né? Exatamente. Enaltecendo a carreira, perdeu pontos. E esse ano, então, essa atitude, porque uma coisa é o cara ficar puto com o Pat Riley, a outra com os companheiros. Mas ele já tinha mostrado que se ele tivesse amor pelos companheiros, ele não ia se negar a jogar, ele não ia ficar de braço curto. Botando cor de tênis no Phoenix Suns na época. Phoenix Suns, exato. Foi uma falta de respeito completa. Então, assim, ele realmente se transformou nesse vagabundo. Eu tô com o senhor nessa. Chato! Tô com o senhor nessa. Dou minha mão. Não faço não. A palmatória. Que bom que você encontrou com a sua esposa e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E aqui você tem uma ascensão do Atlanta Hawks. Você quer falar muito disso, não? Não, porque tá tudo ótimo. Se tivesse alguma coisa que valesse a pena Você ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz. 2 horas de encontro, foi muito legal. Um papo bem... Foi uma padaria? Era uma padaria, um refrigerante light, um pão na chapa. Tá tudo que certo. gostoso. Bem gostoso. Muito bom. Falamos do leste. Você quer falar algo mais do leste? Um Filadélfia? Você quer falar alguma outra coisa ruim? Com o mês de março, não, boa até. É porque o mês de março, a gente até falou semana passada, como é um mês que tem muito time que está já consolidado, começa a se poupar para abril, tem time que vai querer perder para a questão de futuro draft. O Chicago Bulls, Josh Giddey e Kobe White. Começaram a jogar demais. Muito fogosa do Chicago no mês de março. Não só o Josh Giddey com quase um quádruplo duplo em LA e a sexta da vitória incrível contra os Lakers em Chicago, mas também o Kobe White jogando demais. É uma dupla muito quente. Eu não sei se isso é fruto
da exceção que o mês de março carrega consigo, ou se, apesar de ser uma reta final, o fã do Chicago Bulls, que é um dos mais sofridos da NBA, pode começar a ter um otimismo mais racional quanto à evolução da equipe. Ou, repito, ou se é um fruto do mês de março, que é um mês à parte. A gente vai saber. Os dois estão jogando muito. Então. O Salsicha também lá, o Abuzeres também. Como titular. O Matas, então, eu acho que é importante. Porque nesse momento, o Chicago é o nono batalhando para ter mando de quadra no confronto contra Miami. E nesse cenário, quem vence do nono contra o 10º enfrenta o derrotado do 7º contra o 8º, né? Para quem está chegando agora para ver NBA, é um jogo único, né? Para play-in, 7º e 8º. Quem vencer, fica em 7º. Quem perder tem uma última oportunidade. Como mandante contra o vencedor do nono e 10º. Enfrentar o vencedor do nono e 10º. Ou seja, o nono e 10º, quem perde já está fora, já não tem nenhuma possibilidade. Quem vence ainda tem que jogar contra o derrotado do 7º e 8º. O play-in é uma bela sacada da NBA. Um pouco de tudo ali em relação aos dois ali, porque o Chicago teve forçada a ausência do Ayo Dosunmu, uma lesão, né? Ombro, o Lonzo Ball, que acabou também, né, volta de lesão, foi uma ótima notícia. O irmão dele tá fora também já. O Lamelo também tá fora da temporada, Charlotte, já que a gente tá falando lá dos times também lá para baixo, né, Toronto, Brooklyn, Filadélfia, Charlotte e Washington. A gente falou do Sara aí podendo crescer os seus números em março para brigar ainda pelo título individual. Mas qual que é o seu voto para novato? Cara, desde o início era o Castle mesmo. E o Jared McCann do Philadelphia, se não tivesse machucado, ele seria. Machucou muito cedo. Ele, se mantivesse o que ele estava jogando, era ele. Era ele. E era capaz do Philadelphia não ter tancado tão rapidamente, né? Aberto mão do Embiid, do Maxey, do Paul George. É o TikToker. Mas você falou de uma palavra do time. Do time. Monstro de Gonzaga. Eu vi ontem mais ele jogando. Jogou contra o Washington, jogou também numa partida anterior. Ele conseguiu aquele contratinho reta final. Né? Um cara extremamente dominante. E ala pivô de Gonzaga. Né? Batalhador, né? Carismático. Aquele bigodinho dele. Aquele bigode. Ele tá aí buscando o seu lugar ao sol aí. Tudo por conta do mês de março, essa reta final de temporada regular. Que quem souber aproveitar é capaz de também conseguir um contrato para a próxima temporada. Mas é bem isso em relação a Chicago e Miami. Eu acho que é um pouco dos dois em relação ao Giddey e o Kobe White. Estão aproveitando a oportunidade, mas também não sei se Chicago está encarando como os dois no futuro da franquia. Vamos aguardar aí. Mas aproveitando também o espaço que foi cedido com a saída do Zach LaVine. Exato. Em pontuação, exato. De protagonismo, de produção de pontos no ataque. Né? O Josh Giddey sempre foi esse cara all-around desde a época do Oklahoma. O problema é que quando o jogo tá valendo de verdade, a gente viu o quanto ele foi exposto. Era baixa. Na série contra Dallas. Ele foi exposto. O Dallas sequer marcava ele quando ele não estava com a bola. E o McDonough teve que botar ele no banco de reservas na reta final da série. No meio da série, exatamente. Então, assim, por isso que esse mês de março também engana trouxa. Teve a movimentação com o Caruso. Então, março tem esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. É um mês, realmente, hoje é o último dia do mês. O talento dos dois existe. Agora, se isso vai ser suficiente para Chicago apostar nos dois para um futuro da franquia... Ainda mais Chicago, que a gente não sabe. Chicago não tá querendo tancar e não tá no meio do caminho há quantos anos? Há uns 10 anos? De play-in. É um time de play-in, é sinônimo de play-in junto com o Atlanta Hawks. É isso, Cleveland, né, já elogiamos aqui, enaltecemos, parabéns ao Cleveland. Evolução dos Pistons. Detroit, né? Detroit realmente que... Detroit que teve ontem uma selvageria, né? Tem que citar isso. Primeiro que Detroit triplicou o número de vitórias em relação à temporada passada. Já é uma marca incrível. Não precisava muito, mas triplicou. Não precisava muito, mas é algo bem relevante. Muito raro. Bem relevante. Histórico nesse quesito, mas não precisava muito realmente, né? E é uma equipe que ontem teve essa loucura no selvageria contra Minnesota. Um dos caras mais loucos da liga é o tal do Isaiah Stewart, que é o cara que certa vez se engalfinhou com o LeBron James e o LeBron acabou atingindo ele, saiu sangue. E ele correndo atrás do LeBron na quadra. Para segurar o Isaiah Stewart. E o engraçado é que na semana seguinte tinha um outro Detroit Lakers, que criaram até um clima assim, de revanche, que acabou não acontecendo. Mas o Isaiah Stewart é completamente insano. Ele foi um dos expulsos no jogo contra a Minnesota, né? E o Detroit também é impressionante essa franquia, né? Quando ela começa a ser competitiva, sempre vem a aura dos bad boys. Exato. Nunca é um time dos caras bonzinhos e talentosos. Não. Pode ter talento. Tem talento.
Mas não tem voando. só talento, tem que ter um rancor. Tem que ter Tem ódio, que ter tem um cotovelo rancor, alto. tem que ter jogo pesado, Tem. não importa a década e o momento. No final dos anos 80, os históricos Bad Boys, era Isaiah Thomas, Joey Dumas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Rick Mahorn Só e companhia. E outros mais, né? Era uma loucura e ficou marcado historicamente. O time também campeão nos anos 2000, Chelsea Billups, o Big Ben Wallace. Rashid Wallace também. Rei da falta técnica. Era um time pesado também, intenso, físico. E, novamente, a mesma coisa. Tem o talento. Sim. Tem os caras lá que estão jogando muito bem. Ainda pode ter a volta, quem sabe, do Ivy em algum momento. Mas sempre tem essa marca. É o time, se você quer torcer para um time que, quando estiver bem, vai ser um time de caras maldosos, caras agressivos, é o Detroit Pistons. É isso. E, de novo, ontem o quê? Quem que foi? Muita gente foi expulso. Primeiro, Stewart, o Minnesota, o Nas Reid. Marcus Sasser e Ron Holland. Que é o novato. O Dante DiVincenzo. Nas Reid. E o J.B. Bickerstaff e o Pablo Prigioni. Um argentino aí para criar. Você acha que o Prigioni não ia se envolver, né? O Prigioni, você viu como foi? Ele tava com a bola na mão, batendo boca com o Bickerstaff no meio da quadra e o pau já tinha cantado. Acho que foi só para pegar, porque teve invasão de todo mundo. E o Isaiah Stewart saiu mostrando a camisa. Ele sabe. Ele sabe. Essa é a aura da franquia. Personificado. Ele sabe disso. Personificado. É diversão. Detroit é diversão. Acho que uma liga fica mais divertida quando o Detroit está com um time bom. É que e também ele tem uma rusga também... com o Miles Turner. Por isso que essa série contra a Indiana, ela vai pegar fogo. Porque o Isaiah Stewart, ele é perseguido, ele é carta marcada em várias franquias. Tem o Antetokounmpo, né, ele tem um ódio mortal da família Antetokounmpo. Você tem esse problema, ele com o Miles Turner e alguns jogadores do Indiana Pacers. Você tem agora Minnesota em um final de jogo, então foi emblemático. O Anthony Edwards fazendo a dancinha louca, ele e o Nikhil Alexander Walker, para dar aquela provocadinha, porque eles estavam perdendo de 10 quando teve a confusão e ganharam de 20. Sim. Então, assim, provocação. Eles estão ganhando. O Isaiah Stewart, ele tem inimigo em todos os times. É um dos caras mais odiados, mais intensos. É isso para audiência. Que loucura. E pra Exato. Agora, isso ou o time é muito competitivo, ou ao longo da história tem campanhas terríveis. É o momento agora que essa equipe... Eu estou imaginando já o Malice... É que não é mais do Palace, né? Seria o Malice of Palace 2. Porque Indiana e Detroit... É a intensidade do Malice of Palace. Convidar o Ron Artest e Jermaine O'Neal para assistir a primeira rodada. Isso é bonito, hein? Hã? Combina o Jermaine O'Neal e o Ron Artest, o Metal World Peace, para ver lado a lado. Com o Big Ben Wallace. De mãos dadas. Com o Big Ben Wallace. Exato. Então, muito bom. O Detroit é muito tem um mosquitinho te incomodando bastante. Agora está do lado esquerdo. Agora ele já voou. Ai! Não, ainda não. Brasileirão. Brasileirão. Para mim, o jogador da rodada, ele. O Pirata. O Pablo Corsário. Verratti. Esse cara é demais, velho. O Verratti é demais. Eu venho falando do Verratti. Para quem me conhece, sabe que eu estou falando do Verratti há uns 4 anos. Porque eu sou um consumidor, o senhor já falou, a gente já tem aqui atrás também, um outro assunto, né? Porque nós somos atropelados. Nós não, eu atropelei, né, o Brasil na semana passada, porque a cegonha errou de lugar, eu era para ter nascido em Buenos Aires. Mas a gente vai falar daqui a pouco disso aí, envolvendo a Argentina também. Mas o Verratti, eu acompanho o Verratti desde o Belgrano. E o Belgrano são os piratas, e o rei dos piratas é nada mais nada menos do que o Barba Negra. Então era o apelido do nosso Pablo Verratti no Belgrano. O Verratti, ele foi o único jogador na história do futebol argentino ser artilheiro da 3ª, da 2ª e da 1ª divisão na Argentina. Ele que traz o Belgrano da 2ª para a 1ª divisão, e quando ele chega na 1ª divisão, ele é artilheiro da Liga Argentina. Quando esse cara assina no Vasco, um amigo meu que mora em Buenos Aires, torcedor do Palmeiras e do River Plate, Guilherme Lessa, que trabalhou no Sumaré Brasil. O Guilherme, que trabalha na Disney. Não, pensei que era o motorista de Uber que você estava apaixonado. Não, esse é outro Guilherme, outro cara bonito. O Guilherme Lessa também. De novo? Não, o Guilherme Lessa, o que eu chamo de argentino, também muito bonito, vocalista de... Ele é nas horas vagas, jornalista, mas ele era vocalista de banda de rock. Não, o Lessa não tem tatuagem no pescoço, tem outras tatuagens. E o Guilherme, ele falava, ele que me mandou a notícia, o Pirata foi contratado pelo Vasco. Mandei mensagem para alguns amigos vascaínos, entre eles Fernando Campos. Falei, vocês pegaram um cara que vai fazer muito gol. E ele foi o responsável e continua sendo o responsável
por grande parte dos gols do Vasco. Parabéns pela defesa do Santos, que é horrível, né? Não, mas o Brasão, né? Brasão Brasão pegou uma bola do Verratti ontem espetacular. Mas o segundo gol do Verratti, que todo mundo sabe. A defesa do Santos parou. Todo mundo sabe que a especialidade do cara é cabeceio e o cara tava completamente livre. Pelado, absurdo. Pelado, não. Pelado. Eu não acreditei. Ele tava pelado. Eu nunca pelado, o nunca cara vou no bolso. especialista em cabeceio. Ele tava completamente livre. Não tinha ninguém livre. próximo dele no raio de 3 A metros. defesa do Santos é uma vergonha. Vergonha. É uma vergonha. Ele dá o assistência na primeira cabeçada, ajeitando pro meio. Português, né? Pro Portuga, pro Nuno Moreira, e depois ele faz a especialidade. Já é o artilheiro, já é o líder em assistência e 3 pontos pro Vasco. Se não terminasse agora, ele era artilheiro. Essa frase é maravilhosa, né? Caso terminasse... Eu falei isso no sábado, depois de 5 jogos. Caso o campeonato terminasse agora, ele era o artilheiro. A frase mais idiota do Jornal Esportivo. Então a defesa do Santos para mim... Verratti. Verratti. Essa produção vai colocar a foto dele fazendo gol, fazendo aquele tapa-olho maravilhoso. O senhor tem um outro candidato para jogador da rodada nesse primeiro final de semana? Não, você pode recapitular aqui, tivemos um Brasileirão, a gente vai também girar muito aqui no Jaracas. E eu gostei, né? E aí eu vou falar do gol da rodada. O Galo perdeu pro Grêmio, o Galo perdeu um monte, o Volpi, muito bem. Muito bem. O Galo perdeu jogadores muitas oportunidades e foi prejudicado, porque no gol do Grêmio, para mim, aquilo foi pé alto. Acabou o pé alto no futebol? O primeiro gol? No primeiro gol, tem um pé alto gigante. Gigantesco. Você me informa se acabou o pé alto, que para mim aquilo era para parar jogando naquele ponto. Então, o Atlético foi incompetente, perdeu muita chance, de forma escandalosa. O Volpi foi maravilhoso, mas teve para mim erro de arbitragem, porque aquilo é pé alto escandaloso. Mas não tira a incompetência do Galo. Foi muito incompetente. Eu narrei Cruzeiro e Mirassol. E o senhor entrou para a história, porque o senhor narrou o Cruzeiro. Dudu, que não tinha feito nada. O amigo da tia Leila. Gabriel, o Gabi. O Dudu um dia escreveu. Agora foi para você. O bicho veio para cá. Vamos matar essa desgraça. Nós tomamos banho, hein? Eu tomo banho todo dia, inclusive. Sim, inclusive. Eu acho que é o creme que passa, gente. A nossa... Vitória tá mas eu não falo mais o creme nome que dela, que ela deu seduz. risada na minha cara semana passada. Não, foi a Gabi que riu de você, não foi a Vitória. As duas. Eu também ri, porque... As duas, sim, mas o senhor está perdoado. As duas que fingem que são amigas, que são companheiras aqui, que são fiéis ao Jararacas e riram da minha cara. Porque o senhor falou que eu era uma pessoa equilibrada, um símbolo de o senhor leu Libra e elas começaram a gargalhar, e aí eu fiquei sentido. Não, você é equilibrado, sim. Você é equilibradinho. Mas então, o senhor ressuscitou Dudu, Gabigol e Cássio. O senhor ressuscitou, pede música no Fantástico. O Reinaldo, que adora a gente, ver NBA. King Reinaldo. Com aquele olhar sedutor dele. Sim. O Cássio, homem lindo também, fez uma defesa fantástica. O Dudu, grande amigo da Leiloca, fez o gol. O Dudu que, certa vez, né, respondendo a Leiloca, ele falou, como é que é? A sigla, RV, não é? Vai VTNC. Que era o quê? Vou trabalhar no Cruzeiro. Exato. Foi mal compreendido. Que era exatamente. Porque ela é uma figura muito educada, Dudu. Exato, concordo. O Gabriel Barbosa, eu não tenho estatística aqui, mas prática, porque eu não narro. O meu histórico de narração de futebol brasileiro não é tão grande assim, número de jogos. Sim. Mas eu acho que todo jogo que eu já narrei dele, ele fez gol. Eu não sei se é impressionante. Eu sou o Cruzeiro. Se tiver o Cruzeiro TV, eu contrato o senhor. Porque põe um gol por jogo. Eu acho que eu não tenho esse perfil. O cara gosta, né? Sim. Se eu narrei 5 jogos dele, ele fez 5 gols. Eu acho que é isso. Ou 4 ou 5. É uma loucura. E realmente foi um grande prazer. E o Cássio pegando pênalti. E o Cruzeiro venceu, mas no segundo tempo o Cruzeiro caiu de rendimento. Caiu de rendimento. O Mirassol é uma equipe que vai batalhar para não cair. Diante disso, é preocupante, eu acho, para o torcedor do Cruzeiro, para a torcedora, essa queda de desempenho. Mas no primeiro tempo, Dudu, Gabigol, belo gol dele, que tapa que ele deu pro gol, foi um belo gol. Belo gol. O Dudu também. De bate pronto, o Cássio defendendo, enfim. Narrei com muito orgulho no Amazon Prime Video, na mansão do Brasileirão. Então aqui, o Amazon Prime vai ter estreia de Galvão. Semana que vem, Galvão. Corinthians o lendário Galvão. Corinthians e Vasco. O lendário Galvão. O lendário Galvão. Aqui. E o Flamengo e Inter. Belo jogo também. Belo jogo também, um belo gol do Bruno Henrique. Acho que é um dos gols mais legais da rodada. Eu acho que o gol mais bonito da rodada foi o do Bahia. Gostei da jogada do Luciano Juba, cortando, cruzando. E a cabeçada foi um tiro, né? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Estufando a rede da Arena Fonte Nova, um belo gol de cabeça. Achocolatado. Exatamente. É meio mala, para não falar completamente mala. Amiga do Jimmy Butler, tá na lista? Vai tá mala essa Jojo também, Deus me livre. Nosso querido Luiz Carlos Júnior narrou um gol numa falta que foi na rede do lado de fora. Narrou um gol, é verdade. E eu vi depois dos seus melhores momentos, eu quase
que eu fiz aqui. Mas não fiz. Mas não sou trouxa. Exatamente. Aí acontece, o Luiz Carlos Acontece. Júnior. O apelido dele? Qual é o apelido dele? Pompom. Pompom, acontece. Ótimo narrador. Enganou que teve muito torcedor do Flamengo que gritou na hora lá também, pelo ângulo. Exato. Acontece sim. O ângulo isso aí, invertido, todo sem mundo tá dúvida nenhuma. suscetível a isso, né? Uma paulada na Você tem rede. algum outro destaque aqui? É NBA. A gente fala de O NBA pênalti, o gol aqui. que poderia ser o gol mais rápido do Brasileirão. Jonathan Caleri toca no Caleri que é gol. Não podem cantar no momento Não podem isso, né? cantar mais, porque o cara bateu o pênalti e a bola quase foi pra fora do estádio. O cara entrou em órbita. Pô, o cara A bateu um fio bola de entrou gol. em órbita. Acho que o cara deve ter se sentido homenageado pela presença de Paulo Rogério Damaro, que falamos de NFL, e falou assim, eu vou bater um fio de gol aqui e meteu a bola longe. Foi coisa horrorosa. Horrorosa, aquele pênalti Coisa horroroso. horrorosa. O cara errar o Mais gol... uma coisa? Eu não fui jogador profissional. Não? Não, profissional não. Ah. Mas o cara bateu pensei um que você tinha pênalti. sido, cara. O cara Pensei bateu mesmo. um pênalti. Não, mas eu fui artilheiro de um campeonato no colegial, que tinha um futebol de campo no Pasteur, e vou trazer a minha medalha aqui de ouro e artilheiro do campeonato. O cara errar o gol naquele pênalti, no pênalti, É vergonhoso. é vergonhoso. Para um Eu profissional, lembrei ter uma vez uma para final... um cara que tem essa música, você tá de sacanagem, uma irmão. série de penais de Sul Minas, Atlético e Cruzeiro, o Baiano estava no Atlético, lembra aquele lateral direito? Lembro. Ele isolou nesse nível até para mais, uma vez, um Atlético e Cruzeiro. Uma coisa horrorosa. Já tem uns 20 anos no Mineirão. Muito bem, algo mais? Aqui é um podcast Brasileirão, NBA. acho que é isso. Mas esse, para mim, é pé alto. Erro de arbitragem. E o que eu Se a gente lembrei for falar de também... erro de arbitragem, a gente não volta nem para Pra NBA. aumentar de audiência, o Sim. que eu lembrei também, isso aumenta, né? Que eu tenho acompanhado muito. Eu acompanho muito a NBA, o futebol brasileiro, né? Coisas que eu acabo narrando, né? E eu não narro, mas eu vejo o quê? Diariamente, um programa, um resumo do dia do beisebol. Que muita gente acha que é chato, mas eu gosto. Também gosto. Né? Eu vejo o resumo, não vejo o jogo. É um quick pitch, que chama, da MLB Network, né? E eu vendo esse erro de arbitragem, eu lembrei que, para mim, o maior erro, um dos maiores, pelo menos, para não falar o maior, da história do esporte, foi no beisebol, de erro de arbitragem. Qual foi? Porque no beisebol, que é um esporte que tem, a Major League Baseball tem mais de 150 anos, na história só teve 24 jogos perfeitos do arremessador. Só 24. Algo muito raro. Jogo perfeito é quando o adversário desse arremessador não alcança a base de jeito nenhum. Em nenhuma hipótese. Nem walk e nem rebatida simples. Nenhuma Nada. forma, hit by Nada. pitch, atingido. Nada. Nada. É o chamado jogo perfeito. O cara tem que jogar o jogo inteiro e o adversário simplesmente não pisar em nenhuma 9 base. entradas e eliminar 27 Ou atletas. se ele ficar mais de 9, ele tem que ficar até o fim. Não importa. Sim, dessa. é verdade. Pode estar 0-0 e tal. Repetindo, é uma liga que tem mais de 150 anos. Isso aconteceu só 24 vezes. Isso é mínimo. É irrisório. Sim. E era para ter acontecido 25. Porque em 2010, ainda no momento em que não havia desafio com o monitor, um arremessador, na época, chamado Armando Galarraga, jogava em Detroit, uma partida contra Cleveland, na última eliminação, na 9ª entrada, ele mandou a bola para o cara da primeira base para fechar o jogo e ter um jogo perfeito. E a arbitragem deu salvo um cara que visivelmente estava eliminado. No dia seguinte, o juiz que deu cometeu esse erro, até chorou publicamente e pediu perdão para esse Galarraga. Não foi computado como um jogo perfeito na história. Absurdo, não sabia dessa história. Em 2010, foi pouco antes da tecnologia definir e evitar esse tipo de erro crasso. Não, e o cara estava muito eliminado e foi dada a base, faltando uma eliminação. Na verdade, são 25 jogos perfeitos. Mas para registro histórico 24, porque arrancaram. Para mim, isso é um erro de arbitragem mais criminoso da história. Não digo que é intencional de forma alguma, mas foi uma coisa tão escandalosa. Imagina isso na cabeça do cara. O cara tem um jogo perfeito, que é algo raríssimo, não só no beisebol, no mundo do esporte. E a arbitragem... Aqui falamos de beisebol, agora a audiência vai ser gigantesca agora. O San Diego Padres ganhou os 4 confrontos do Atlanta Braves, que é o time que eu torço, inclusive. E... Você sabia essa história então, não? Do Armando Não. Galarraga? Loucura. Quem arrebentou com o Atlanta foi o Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. Né? Um monstro. Então, o beisebol aqui começou... O beisebol é legal a temporada demais. Começou essa quinta-feira. temporada, Quinta-feira, o New York Yankees teve 3 jogos de semana, 15 home runs, sendo que num jogo 9. Sendo que nesse jogo, olha, o beisebol é tão antigo, agora a audiência está cada vez maior, que eu estou empolgado falando de beisebol. Sim. Os primeiros 3 arremessos do jogo, cada um foi home run. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Era Yankees e quem? E Milwaukee Brewers. Meu E tem uma pai. polêmica.
porque tem jogadores do New York Yankees que estão usando um bastão que está sendo chamado de torpedo bats. Fizeram uma mudança na composição da madeira dentro do bastão para fazer com que a bola sempre atinja a parte mais dura do bastão. Esse bastão está sendo chamado de torpedo bats, tem jogadores dos Yankees usando, o Aaron Judge, que é o destaque, não está usando, curiosamente, mas gerou polêmica. Só que a Major League Baseball falou que está dentro da regra. Não mudaram nenhuma composição do bastão, só mudaram posicionamento de madeira dentro do bastão. Só que tem gente falando que só aprovaram porque se trata dos Yankees. Então, sim. é a polêmica também, a audiência maravilhosa. Você acompanha beisebol, pode ter certeza que a gente vai falar muito de beisebol aqui, que temos compromisso aqui com a audiência gigantesca. Eu sei que o Brasil é o país do E tem beisebol. muitas histórias legais. Vai disputar um mundial ano que vem, hein? Classificou no World Baseball Classic. Sim, o Brasil tá voando. Muito é bem. o Brasil no beisebol. Algo mais, o Brasileirão tem NBA? Não, vamos pra NBA. Ah, vamos não, pro tem Oeste. sim. Tem o Vou quê? fazer uma conexão maravilhosa agora. Sim. Que já teve um demitido. Mano Menezes. O MM. E aí, na NBA também teve. Teve? Taylor Jenkins. E teve também o Dorival. Você quer começar com quem? Vamos... Agora é o momento de demissão. Dorival? Você quer falar de uma demissão sua também ou não? Não, tá tudo ótimo. Você quer? Não quero não. Você já teve alguma demissão que você ficou bem irritado? Não, já tive. A minha primeira saída de 2002 da ESPN, ela é super injusta, mas já fez parte do passado. Você já quer falar disso um pouco? Não, já caducou. Já caducou? Já caducou. Mas você não acha que isso pode gerar um grande corte, não? Não, nesse momento, não. Além Uma do baita corte, injustiça. além do corte que resultou Foi na uma sua baita própria demissão. injustiça. Me valorizando, já me achando. Eu tava acho se que um achando? profissional com a minha qualidade, eu deveria ter sido melhor tratado naquela época, mas não fui. Paciência, já Você foi sacaneado? E já voltei. E voltei pra Eu lá. gostei, sabe o quê? Tiveram que me engolir! Trouxas! Eu gostei que tem um corte, tá bombando aí do Jaracas Podcast, que tá escrito assim, da carinha do Mancha, o Mancha com a cara assim, ó. E escrito assim, fui sacaneado nesse período. Sendo que na entrevista, eu que perguntei, eu que puxei a língua dele. Falei, você foi sacaneado, né? Ele falou, fui. Aí no escrito tá escrito como se ele falasse. Esse pessoal também dos cortes é um pessoal bem safado. Bem safado. Grupo bem Farol safado. maravilhoso. Dorival Júnior, merecida a Grupo queda, Farol né? maravilhoso, mas o pessoal dos cortes é um povo vagabundo aqui. Exato. Hein? Nossa Senhora. Muito Dorival, bem, merecida a queda do Dorival, Eu pensei né? que você queria falar da sua demissão. Não tenho. Mas tem que falar do Taylor Jenkins. Vamos falar um pouco do Jenkins primeiro, para só voltar para NBA um pouco? Vamos voltar. Você ficou surpreso? Vamos voltar junto. Então, com o bracket, a gente vê a queda do Memphis Grizzlies, já pega o Taylor. Cara, eu fiquei. Porque nesse momento da temporada. Eu tô tentando entender. Eu também. Eu fiquei pesquisando na imprensa Se local. tem alguma coisa, alguma rusga. A gente vê ali o Memphis Grizzlies na quinta posição, né? Perdeu até o confronto direto para os Lakers ali no sábado. Transmissão do Amazon Prime, vitória dos Lakers em Memphis. No primeiro jogo sem o Taylor Jenkins. E assim, o timing da demissão é, no mínimo, esquisito. Acho até que, assim, pela possibilidade. Se você for pensar, é um mercado menor? Sim. Anos atrás, o Memphis foi eliminado pelo Golden State Warriors, uma série em que o Ja Morant se machucou, teve aquela briga, era intensidade pura entre Golden State e Memphis, e a gente imaginava o Memphis dando aquele passo seguinte. O passo não aconteceu porque o Ja Morant se meteu com armas. E aí o Taylor Jenkins não tem nada a ver com isso. Pistolinha. O pistolinha. E depois você sempre tem o Memphis Grizzlies cercado por lesões. O Jaren Jackson Jr. é um cara que invariavelmente perde 20, 30 jogos por temporada. Você teve o Brandon Clark, que teve uma lesão seríssima, ficou um ano e meio sem jogar. Agora da temporada e agora tá fora de novo. Então, assim, sempre teve uma desculpa. O time não tá completo, o Ja Morant tá suspenso, o cara perdeu a cabeça fora da quadra, o time deu passos mais rápidos do que se imaginava, e acho que chegou um determinado momento que eles viram, o Houston tem um time novo, com um treinador novo, já brigando pelo topo ou pela segunda posição bem consolidada nesse momento. Você tem o Houston abrindo vantagem até em relação ao Denver. O Memphis vai perdendo força, mesmo sem algumas peças, e tivemos Bane batendo boca com o Santi Aldama. Então, podem ter imaginado o seguinte, cara, o Taylor Jenkins é um bom treinador, mas ele não vai conseguir dar esse passo adiante. E aí vamos trocar, mas o momento de trocar, ele é no mínimo curioso. Zach Kleiman. Hã? Zach Kleiman, o nome do general manager. Então. E aí o cara trocar por um técnico
que é novato Finlândia. na posição de assistente, Salo. que é um finlandês que era técnico do Paris Basquetebol, que sai de lá onde o Thiago Splitter assume a posição. Então, assim, é um cara que vem para dar um passo para ser assistente da NBA, a não ser que há algo já tramado. Mas mesmo se for algo tramado, Rômulo, o momento da troca é esquisito. Então, me parece, né, que antes da temporada, primeira temporada passada foi totalmente comprometida por contusões. Né? E o Pistolinha. Memphis teve uma loucura, uma avalanche de contusões, né? Exato. Mas 51 me parece- escalações diferentes, é recorde da história. Antes dessa atual temporada, foram demitidos 5 membros da comissão técnica do Jenkins. Então, eu acho que o único cara que não foi surpreso, apesar da questão do momento, foi o próprio Taylor Jenkins. Acho que já havia uma questão interna contra o Taylor Jenkins. Novos profissionais chegaram nessa temporada para trabalhar com ele. Sim. Houve uma avalanche de demissões da comissão técnica dele. Outra questão também, que aí começam a avaliar que depois do All-Star Break, o Memphis só teve uma vitória contra time acima de 50%, e foi contra o Dallas Mavericks, Capenga. que está capenga e tudo mais. Agora está até lutando para voltar play-in, infelizmente. Né? Felizmente aí para o fã do Dallas que O Anthony sofreu Davis, muito né? na O time tá última... invicto com o Anthony Davis. Sim, porque é um negócio, ele fuma um charuto, joga golfe e fica com vontade, né, de jogar basquetebol, o monocelha. Agora, e também começaram a avaliar que o ataque não estava funcionando, Estilo de que jogo. o que ele estilo tentou de impor. jogo, que a equipe com menos utilização de screens, né, de bloqueios e de trabalhos de pick and roll, quer dizer, o repertório estava limitado. Se juntou a isso já esse movimento interno que já começou antes dessa temporada atual. E outro detalhe também que me fez lembrar muito o caso Nico Harrison. Nenhum jogador foi informado e, evidentemente, muito menos consultado Exato. a respeito da seleção. O general manager foi lá e demitiu. Unilateral. Mais uma vez, essa loucura, né, do esporte americano que está fazendo cada vez mais que general managers tenham um poder sobrenatural acima do bem e do mal e decide ponto final. O máximo é o proprietário ser questionado a respeito e ponto final. Os jogadores foram simplesmente ignorados quanto a isso. Agora aqui, Jackson pelo falou, que eu percebi, já havia um movimento interno. Então, o Jenkins certamente ficou surpreso pelo momento. Exato. Faltam 2 semanas para o O play-in. que ele imaginou? Que Agora, final da que temporada vinha eu tô alguma fora. coisa para cima dele, ele já sabia. Exato. Acho que o fato de ter tido aquela discussão e depois ter vazado, né, o áudio do Benny com o Aldama, tinha um xingando o outro e um empurrando o outro na beira da quadra ali, num pedido de timeout. Acho que isso pode ter acelerado. O Didi Jackson falou que estava escovando os dentes, que ele olhou assim, recebeu uma mensagem de um amigo e falou assim, pô, seu técnico foi demitido. O cara estava escovando os dentes, acabou o gargarejo, cuspiu, olhou, pô, não é possível. O cara, ninguém foi avisado. Isso Ninguém. também. Se a moda pegar também, meu, os caras vão ser avisados. Já tá pegando, viu? Já tá pegando. Mano Menezes bateu boca com o Thiago Silva, nosso grande Thiago Silva, que é fã da NBA. Pô, adora a NBA, ele Adora acompanhava a NBA na Inglaterra com a gente. Via VPN. Exatamente. No Corsário. Não, tentava, pelo menos. Tentava, VPN tem uma certa dificuldade. tentava. Mas agora no Brasil e no Fluminense ele acompanha sempre. O Thiago Silva é Estará maravilhoso. aqui, vamos agendar O time com o do Fluminense. Renato Augusto também. Tentar agendar com o O Fluminense. Mano também aqui, já viu um desgaste muito grande dele lá. Sim, natural. E internamente também já havia dos jogadores uma questão muito grande e uma frustração que queriam um time mais ofensivo, o que, convenhamos, não é a característica histórica da carreira do Mano. Perdendo de 2-0 do Mano, jeito que que também perdeu. acompanha a NBA também. Sim. Eu conversei na minha vida uma vez com o Mano e foi muito simpático comigo, lá em Porto Alegre, num dia que eu ia fazer o jogo lá do D'Alessandro. Ele estava acompanhando a NBA e o Mano foi muito simpático Mano comigo. Menezes. Mas sem essa crítica aí, né? Essa situação aí dos técnicos... Mas a do Jenkins foi isso. Foi. Ele, no íntimo dele, ele já sabia que não ia durar muito não, viu? O Mas término a da questão é o temporada, ele período. imaginou. Ele imaginou, a não ser que eu vá para uma final de conferência, é capaz dos caras me segurarem. Se não, caso contrário, um abraço. Agora, o momento... Até confirmando aqui, timing- foram 6 substituições no staff dele antes da temporada começar. Mudaram muita coisa. todo o entorno dele. Tem como. Então o negócio já estava preparado. Como foi uma temporada em que as contusões inviabilizaram uma análise mais profunda, Sim. ele falou, não, vamos seguir com ele aqui. Mas só isso. Jenkins que foi vítima também de um erro crasso de arbitragem na temporada.
Lembra aquele jogo, em janeiro, contra Houston? Sim. E o Memphis ganhou o jogo, mas ele deu um sinal no contra-ataque. Pedindo tempo. Não, ele não pediu tempo. Ele não pediu e Ele o falou, vai, árbitro deu gol. O árbitro achou que ele estava pedindo tempo, parou a jogada com o cara do Memphis indo para a bandeja. Exato. Para virar o jogo. Ele ficou contrário. louco. Ele falou, não pedi tempo, não. Mas aí, fica o Taylor Jenkins, que é bem jovem, né? Era assistente técnico do Budenholzer em Atlanta, em Milwaukee. Um dos mais jovens técnicos da liga, não é só... Tô de olho aqui também no nosso Kevin Durant. Você tem alguma informação aqui? Direção, já, produção, né? tem informação? Por enquanto não pode nada. gritar aí, não. Por enquanto nada. Em relação a Kevin Durant, que se machucou ontem, um lance bem feio, hein? Depois que riram da sua cara na última semana, o pessoal ficou mais quieto agora aqui. Sim. É o mínimo, né? Acho que um pouco de atraso. Vai ser um programa no Sport TV, chama Panela. É mesmo? Tem um Panela aqui que passa o Prime Video. É mesmo? Vai precisar Panela do Brasileirão. Ah, é? Panela. Panela do Brasileirão. Muda o nome disso aí, ó. Aí ele já falava. Tem um Panela, pô. O nosso grande Chacrinha já falava, né? Na TV nada se cria, tudo se copia. Vai ser o Fred Bruno e o André Balada. Nossa, esse André Balada. Aquela foto dele assim, né? O Galo, era a época do Galo? Jogou nada no Atlético, coisa irritante. Deus me livre. Fazia gol o André Balada, hein? Hã? Mas fazia gol o André Baladinha. Principalmente lá com o Santos, né? Sim, fazia gol. O atleticano, que realmente acompanha. Odeio o André Balada? Não vou odiar, que eu sou contra o ódio. Eu sou a favor do amor e também das demissões, quando justas, né? Sim, mas sempre algo doloroso. A sua demissão, tenho certeza que não foi justa. Não foi. Né? Mas você não quer falar disso? Não quero falar, mas não foi justo. Tudo bem. É bom. Agora você está interessante. Eu percebo que agora você está mais cuidadoso com informações da sua vida pessoal. Não Você está mais discreto. Não por isso. É que já passou, cara. Já passou. Isso eu não tenho mais esse rancor. Exatamente. Eu, por um tempo, eu fiquei bem chateado. O seu horóscopo está mais condizente com o seu... Exato. Sempre esteve. Sempre eu não digo, sempre, quase sempre. Então o Mano foi demitido, o Taylor Jenkins para mim já estava armando. O Dorival foi demitido. E o Dorival, e eu vejo aqui a camisa, né? Já temos aqui 60 horas de Jaracas Podcast. O pessoal tinha que se inscrever mais no canal, né? Se inscreva no Jararacas Podcast, curta, compartilha, faça o programa com a gente, veja a história desse rapaz aqui. Você que pode esteve contar... presente E essa final de semana. Aí? Essa camisa é maravilhosa. Presente onde? É a camisa de Emanuel Davi Ginóbili na última participação dele com a camisa da seleção argentina. Rio 2016, Olimpíada, despedida de Ginóbili pela seleção. A camisa, posso até... A produção contra pode aqui pegar, né? Pode levantar aqui. Quem que vem aqui? Pode vir aqui o nosso assistente principal aqui. Esse homem é muito sedutor. Muito sedutor. Ele vai aparecer. Já apareceu em programas. Já apareceu, ele aparece à frente. Pega aqui. Ele já apareceu mais de uma vez, involuntariamente. Agora ele aparece Aros Olímpicos em dourado, Argentina. Foi contra o time americano. Camisa da capa. Despedida. Exatamente, ó. Ginóbili 5. Mas que camisa bonita, hein? Camisa maravilhosa da Argentina. Aqui, ó. Por que os aros em dourado? Porque a Argentina foi campeã olímpica, né? Em Atenas, contra a Itália. 2004. Tirando a seleção americana na semifinal. E aí foi a seleção de despedida do Ginóbili. A Argentina vence o Brasil. Maltratou a gente naquele jogo, hein? Maltratou o Brasil com aquela bola do Andrés Luciani. Inacreditável que... Um rebote de Facundo Campasso no meio de 3 jogadores brasileiros. Foi uma sequência de erros individuais da seleção brasileira. Absurda. O que acaba resultando em um erro coletivo, mas que lá maltratou a gente. Que coisa lamentável aquele erro. E legal que aqui, ó, a parte de dentro, em você tem aqui, ó, Pasión. Vou até tirar isso aqui para facilitar aqui, ó. Alma, amor, próprio, determinação e constância. As palavras que fizeram com que a seleção argentina fosse respeitada mundialmente. Vice-campeã do mundo em 2002 em Indianápolis, perdendo da Sérvia a final. Campeã olímpica em 2004. Depois teve medalha de bronze, né, também em Olimpíada. Time muito forte. Em Pequim, 2008. Uma seleção, a geração dourada, representada pelos aros olímpicos em dourado. E aí eu fiz questão. Esse amigo que eu já citei aqui, o Guilherme Lessa. E você torceu para a Argentina muito isso aí, sempre torci. Você pessoalmente em Las Vegas falou para um grande nome do basquetebol argentino, Fabrício Oberto. Eu tenho fotos daquela seleção com o Fabrício Oberto. Foi dessa em Las Vegas.
Essa em Las Vegas, com Na Ginóbili noite da NBA Cup. na volta do Mundial de Indianápolis, no aeroporto de Chicago, quando eles são vice-campeões do mundo. Ginóbili estava indo jogar na NBA e com Walter Hermann, jogando pelo Atenas de Córdoba num jogo aqui em São Paulo contra o Paulistano, que é uma das histórias de superação mais incríveis de todos os tempos. Sim. Porque o Walter Hermann, ele perde no jogo mais importante da vida dele com a seleção argentina, de base, ele é cestinha, a Argentina é campeã num sul-americano contra o Brasil, e o pai dele acaba falecendo no mesmo dia. De emoção, o pai falece. No ano seguinte, na mesma data, acaba falecendo num acidente de carro a mãe e a noiva. Nossa Senhora. Então, assim, esse cara tomando muita pancada da vida e tentando se fortalecer através do basquetebol. E através do basquete ele alcança o título olímpico, e é ele que entra na semifinal contra os Estados Unidos e põe um fogo no jogo. Era um cabeludo, parecia um... Jogou no Flamengo, Jogou no Walter Brasil Hermann, aqui, uma lenda. E ele põe fogo no jogo, ele é um dos responsáveis pela vitória da Argentina contra os Estados Unidos. Na final, a mesma coisa contra a Itália. E acaba indo até jogar na NBA, jogando no Detroit Pistons, joga na NBA. E um exemplo de superação maravilhoso. Tá faltando com o Nocione. Tive a oportunidade de falar isso, de falar para ele exatamente isso. Quando eu fui pedir uma foto, falei, cara, você é um dos maiores exemplos de resiliência, de superação, de amor ao esporte, e o quanto o basquete salvou a vida dele, para preencher esse vazio pela perda do pai, da mãe, da noiva, e um cara com uma história de vida, de superação e dentro de quadra maravilhosa. A Argentina esmagou o Brasil, Dorival demitido. Você chorou com a derrota para a Argentina? Não. A gente estava na transmissão do Você time do chorou Butler. quando o Canidia fez o gol em 90? Comemorei o gol e quase fui agredido pelo meu avô Atílio. Seu avô Atílio Ainda é agressivo? estava vivo. Não, ele ficou Ele tentou revoltado. te acertar com o quê? Ele ficou revoltado, ele falou assim, Rubens, inadmissível o meu neto comemorar um gol da Argentina. Você tinha o quê? Quase 19 e anos. comemorar um gol contra o Brasil. 18 anos. 18 para 19. 90, né? 90. Porque a Copa era no meio do ano, eu fazia em outubro. Maradona, gira, Maradona, papapá, Canidia. E um primeiro tempo que o Brasil massacrou, né? Bola na 200 trave, bolas na trave, Goicoechea fazendo milagres. Eu vi recentemente essa narração do Galvão na íntegra, tem no YouTube, desse Brasil e Argentina. Foi um domingo, meio-dia em 90. Eu lembro que à tarde jogava Alemanha e Holanda em San Siro. E o Brasil foi eliminado à tarde e a Holanda foi eliminada de manhã. Nas oitavas de final. Exatamente. Ou seja, o Brasil só teve 4 jogos na Copa de 90. Ainda teve um jogo no domingo, quer dizer, quem não queria trabalhar com folga se deu muito mal na Copa de 90. Porque o pessoal, no Brasil, o pessoal não está preocupado muito assim com o título, nada, não. Eles olham a tabela para ver quais jogos vão cair em dia útil. Basicamente, essa é a preocupação do brasileiro e da brasileira. Não é título, E não. dependendo do horário do jogo. Penta. Quer dizer, esse primeiro jogo aqui, quarta-feira, 2 da tarde, não tem trabalho, beleza. Isso aqui, sábado, não. É assim, o brasileiro sábado funciona existe a partir de folga percebo né? que existe um lamento quando os jogos acontecem sábado e domingo. Mas o Dorival vai receber o contrato dele... Até o final. Até o final. Tem tudo que você imaginar no contrato. Preocupado. Então ele não estava preocupado também. Eu estou até pensando, o que eu estava fazendo aqui? A seleção brasileira, a sensação que eu tenho é que A CBF. É um conflito de interesses. E o presidente lá, o que deve ter de gente pedindo, você tem que convocar tal cara. Não tinha adversário na eleição dele. O Edinaldo. Pouca vergonha. Piada. A CBF é uma piada. A grande piada. A CBF é uma piada. E no basquete, sinceramente, eu torcendo para a seleção brasileira, o jogo que me irritou muito foi em 2010. Na Copa do Mundo de 2010, a Argentina, o jogo do Luiz Scola. Sim. Que, coincidentemente, foi no dia 7 de setembro. Foi feriado no Brasil. Era quarta de final e a Argentina ganhou com muita autoridade. O Luiz Scola acabou com o jogo. Me lembra até a história do Zé Boquinha. Normalmente ele acabava com a gente, né? Mas aquele jogo foi especial, né? Foi. Eu entrei no Sumaré Brasil e ESPN em fevereiro, na verdade, de 2011, né? E aí eu fiquei sabendo essa história que tinha acontecido no final de 2010. Que tinha um produtor na ESPN que morava em São José dos Campos. Essa história é maravilhosa. Ele morava em São José dos Campos, era estagiário em 2010, né? Sim. E a ESPN Brasil, a cobertura daquele Mundial de 2010,
Quem fez em loco foi o Vinícius Nicoletti, grande Nicoletti, o galã. Voltou para lá, repórter muito bom, uma figura muito simpática. Gosto muito do Nicoletti. Também gosto do Nicoletti. E ele, então, fez a reportagem em loco, a cobertura em loco. Pouco tempo depois, ainda no final de 2010, o Zé Boquinha, o Nicoletti e acho o Cleide Oliveira estavam viajando para o interior para fazer alguma transmissão. Não sei exatamente o que era, mas estavam juntos numa van, né, para transmissão no interior. E esse estagiário, como ele era de São José dos Campos, ele pegou carona com eles para voltar. Né? E em meio a essa viagem, o Nicoletti e o Zé Boquinha ficaram debatendo sobre esse jogo que o Brasil perdeu da Argentina, em que o Luiz Scola acabou com o jogo. Né? Foi realmente uma aula do Luiz Scola. E o Nicoletti estava lá em loco, falava, padrão, né? O Zé Boquinha, que é um técnico histórico aqui do basquetebol nacional e comentarista de mais de 2 décadas na ESPN, no Sumaré, rebatia. E comentava futebol essa época. Também pode ser que tenha sido algo de futebol também. Por isso que o garoto falou. Então, peraí, filho. Sim. Da discussão, então, dos dois, e o Zé Boquinha, com todo o conhecimento tático de treinador profissional que ele tem, ele dava todos os detalhes do que o Brasil tinha que ter feito para conter o Scola, para contestar o Scola, e o Nicoletti estava em loco também, falava, e o Zé Boquinha também aprofundava de forma impressionante toda aquela análise tática. O Cleide Oliveira caladinho, quase dormindo no fundo da van, e esse estagiário só ouvindo, né? Esse debate tático gigantesco. Até que houve um silêncio, né? Foram descansar, e esse estagiário virou para o Zé Boquinha nessa van, olhou para a cara do José Roberto, o Zé Boquinha, e falou: Zé, pô, você entende mesmo de basquete. Você já pensou em ser técnico? Aí o Zé Boquinha olhou para a cara dele e achou: esse cara tá me sacaneando, esse moleque. Para quem não conhece o Zé Boquinha, ele é técnico há uns 50 anos. Exato. No dia seguinte, o Zé Boquinha imprimiu a Wikipédia dele e me parece que tacou na cara do estagiário, ou quase perto disso. Foi um momento que eu gostaria de ter presenciado. Só de imaginar a cena. Isso para mim... Imagina o Cledinho acordando, dando risada, assim, esse moleque falou isso pro Zé. Isso é histórico. Isso. Não, essa é uma das maiores cenas da história. Para mim é equivalente a estar no Maracanã na final da Copa de 50. Exato. Ou estar na inauguração das pirâmides. Imagino eu que o estagiário não teve vida longa na ESPN. Não, era bem enrolado. Durou muito pouco. No ano seguinte, acho que ele teve tanta enrolação, um dos piores estagiários da história. Olha só. O canal tá a lista lá. Tem uma parede lá no Sumaré e ele está como um dos piores estagiários. De Wikipedia, realmente ele era muito ruim. Seu Wikipédia também, como você pode editar, eu sei de histórias de apresentadores de editar a idade. O Zé Boquinha também, que o Zé ficou irritado achando que o Ale Oliveira tinha editado a Wikipédia dele, que botou lá José Roberto Lux, porque o Zé Boquinha jogou futebol, sim, foi zagueiro. União Barbarense. Mas editaram a Wikipédia do Zé, lá na ESPN, em 2010, por aí, e colocaram zagueiro limitado, não sei o quê. Ele achou que era o Ale Oliveira que tinha feito isso. Só que o José Roberto, meu querido Zé Boquinha, o Ale Oliveira não sabe nem ligar um computador, não sabe o que é mouse, né? Então, mas não foi o Ale que eu quero te dar um... Qual que era do Ale também, do computador? Que era um Ctrl-C... Não, F5. F5. Não, para atualizar, o Ari Aguiar falou para ele: atualiza aí que você vai ver os comentários. F5, aperta F5. Ele foi lá e botou F e 5. Ele não tinha a menor noção de nada. Então, foi o Cleide Oliveira que editou e também o saudoso, que faleceu já há uns 10 anos, o Marcelo de Lalo, que era um grande radialista, grande âncora, figura maravilhosa. O de Lalo, infelizmente, faleceu com problema cardíaco e era uma figura que um dos melhores caras que me recebeu aqui em São Paulo quando eu mudei para cá. De Lalo demais. Em 2011, era âncora da Eldorado, que depois virou Estadão e ESPN. Então é isso. A Wikipédia também, o Alexandre Oliveira... O pessoal, para esconder a idade, vai lá e vai mudando. Né? Tem o do Mancini, Wagner Mancini, que ele viu a Wikipédia dele e viu que tinha um time que ele não tinha treinado, ele foi editar. Só que ele editou escrevendo assim: eu não treinei esse time. Ficou assim na edição. Não sei se São Bento, São Carlos, sei lá o quê. Essa história é famosa na internet. Aqui é o podcast NBA. Oeste, vamos terminar o Oeste. Inclusive, hoje... Tem Houston Lakers. Não, e hoje tem estreia, estreia uma novela na Globo. Olha Remake. Só. Vale Tudo. Vale Tudo, com a participação especial de Gil. Vale tudo, Gil. Gil que... Só não vale dar o que é. O Gil, né? Tirou a rádio evangélica do ar, né? Católica. Católica. Tirou a rádio Divinópolis, AM. Era a Rádio Divinópolis, da sua cidade? O repórter Amaral Júnior.
Você conheceu o repórter? Eu conheço ele. É? Eu lembro dele. Eu não conversei muito, não, mas eu lembro dele há uns 20 anos. E o Cruzeiro Só tinha não vai dar ganho... o pé! O Cruzeiro tinha ganho do Ipatinga, o Campeonato Mineiro. E aí teve invasão. E tava quase pelado E a final foi em Ipatinga. Teve uma invasão. E o torcedor tirando tudo. Aí Chuteira. o repórter chegou, Gil, estão tirando sua roupa aqui. Ah, você tá aí quase pelado, não sei, não falou isso não, mas estão tirando sua roupa. Vale tudo, então nessa festa vale tudo. Ele falou, só não vale daqui. Não, aí o narrador, né? O narrador veio Não, o próprio repórter. O próprio repórter fala primeiro? Que bobo, que besteira, o Gil. Um profissional, fala uma besteira, uma rádio católica, fala uma besteira dessa. Ficou irritado, Essas histórias Ele deu são entrevista incríveis. recente pro Plihal lá, o Gil. Essas histórias são incríveis. Eu já tive essa experiência também, de repórter num jogo do Vila Nova de Nova Lima. O Fabinho, que depois eu comecei a chamar ele de Fabinho Boca Suja. Ele foi expulso. Eu falei, Fabinho, o que aconteceu aí? O que aconteceu? Você foi expulso? Ah, eu mandei o juiz tomar no... Falou no ar. Eu falei, Fabinho Boca Suja. Virou assim. Mas enfim, acontece. É um podcast... Tem Houston e Lakers. Tem o Vale Tudo com o Gil. Tem o Vale Tudo com o Gil. Tem rodada dupla no Prime Video, né? Baita rodada dupla, que é Memphis e Boston. Exatamente. Né? Memphis perdeu para os Lakers no último sábado. E Houston e Lakers aí, o Houston... Que jogo, hein? O Houston que teve ontem D'Lo Brooks ejetado, mas o Houston atropelou o Phoenix Suns. Inclusive, é um motivo para eu estar com as camisas do Suns, porque foi uma derrota constrangedora. Foi. Quase uma das, 40 pontos. Tem sido frequente isso e me irritou uma coisa também que já me irrita muito na cultura americana, que isso não acontece na Europa nem no Brasil. Porque a NBA, o esporte americano, é voltado para o entretenimento, às 72 horas. O time sendo humilhado, massacrado em quadra, mas todo o cronograma é seguido à risca. Então, o time pode estar perdendo de 30 pontos em casa, que vai ter o tempo, vai entrar cheerleaders sorridentes, vai entrar o cara jogando camisa para a torcida. Isso aí é tão, para mim, depois e contra, mas é questão da cultura do entretenimento. Sim. Mas isso aí para um esporte, para um país que tenha algo mais quente, uma relação mais intensa, é impensável. Eu senti isso quando estava narrando as finais em loco de 2022, com o Golden State prestes a ganhar, o jogo 6, ganhar o título contra Boston. Tem uma hora que pediu tempo e jogando camisa, pessoal revoltado que tinha perdido o título. Exato. É a cultura americana que me irrita. Mas aqui é para homenagear e dizer para o torcedor do Phoenix Suns que ainda há dignidade no Phoenix Suns. Apesar de uma temporada de muito constrangimento, ainda teve o Kevin Durant saindo com contusão no tornozelo. Eu não sei qual que é o tamanho da ausência do Kevin Durant. Possivelmente fora do restante da temporada. Não sei. Pode ser que quando você está vendo aqui o Jaracas, já tem a informação oficial. Exato. A gente não tem no momento ainda. O curioso é que tem a lista aí do Memphis Oeste? Grizzlies, que botar aí o bracket, o curioso é o Phoenix Suns. Obrigado. O Memphis Grizzlies dá ao Phoenix Suns a oportunidade de falar assim, daria para mandar o Mike Budenholzer embora agora, então. Já que o Memphis Grizzlies fez isso, por que não mandar o Mike Budenholzer depois de uma derrota de quase 40 pontos em casa para o Houston Rockets? Porque assim, o Kevin Durant, quando ele se machuca, o time já estava tomando um vareio, né? Já estava perdendo por quase 20 pontos. Então, assim, lamentável a situação. E você vê o Phoenix Suns, por exemplo, fora até da zona de play-in. Mais próximo, o Sacramento Kings, que o Mavericks já tomou a frente do Sacramento. Te lembra? O Dallas com o Anthony Davis ainda sem derrota, só que o Anthony Davis ainda não jogando em back-to-back. E o Sacramento Kings na 10ª posição e também com a notícia que saiu na semana passada, no final da última semana, de Domantas Sabonis podendo pedir uma troca caso as coisas não aconteçam aí para Sacramento. Um time que tinha retornado aos playoffs, uma história, é o Light the Beam, e aí você tem já o De'Aaron Fox, a sua principal estrela, pedindo troca, indo para San Antonio, agora o Domantas Sabonis, troca de treinador, o Mike Brown no meio do campeonato. Trocar de Lituânia, então, vai ficar o Valanciunas. Exatamente. Então a situação... Mas como você está vendo esse cenário aqui, porque tem essa questão também do avanço dos Clippers, perderam ontem no domingo para Cleveland, mas teve uma bela arrancada, o Kawhi com grandes momentos. Sim. Depois que a gente falou que o Kawhi estava abaixo do All-Star, do status de All-Star dele, nas últimas 2 semanas ele respondeu muito. Ele à disposição. O Harden vem bem, a defesa é forte com o Jeff Van Gundy, o Norman Powell jogando muito bem. Né? Então, ontem, por exemplo, eu acho que esse 6º, 7º, 8º completamente abertos. Primeiro que,
sétimo, oitavo enfrenta o primeiro e o segundo. O primeiro é o Thunder. O Thunder pode ter aí um Clippers pela frente. Ou um Timberwolves em primeira ascensão rodada. também. É série pesada para Série o Thunder, pesada. que está voando na temporada, Exato. mas que pode ter um desafio bem acima de Boston e Cleveland no leste. E nesse momento você tem o Lakers fugindo do Golden State. E aí o Denver Nuggets com o Jokic no caminho do Golden State. Mas você Warriors acredita na nos primeira rodada. Clippers? Na evolução dos Clippers? Cara, É eu a acho pergunta que é eu acho feita há décadas. Se chegar a uma pós-temporada, é um adversário perigoso para enfrentar o Thunder. E se passar do Thunder... Para o Thunder, é mais perigoso os Clippers ou os Timberwolves? O Timberwolves me incomoda também. Cara, são dois duelos interessantes. Eu acho que o Thunder vai ter um trabalho a mais do que eles esperavam. Eu acho que para quem estavam esperando ali Kings, olha, E o Golden uma série State... que o Thunder é favorito, mas tendo que jogar pelo menos 6 jogos, na minha opinião. E o Golden State, que até por um momento parecia sólido na sexta posição, Correndo riscos. tem ameaça de play-in, porque o equilíbrio é muito grande. O Stephen Curry voltou na última sexta-feira, né? Teve uma ausência. Exato. O Kuminga saiu machucado ontem. Tem que ver também a condição dele, que foi até no mesmo tornozelo da contusão que o tirou de vários jogos no início do ano. Muito aberto ainda, né? Essa semana a gente vai transmitir jogos bem... a oitavo, bem aberto. Hoje, por exemplo, está acompanhando hoje aqui o Jaracas Podcast, Lakers e Rockets. É um jogo também Bem interessante. com muita implicação de posição de playoff, de vaga. Quinta-feira tem o Lakers e Golden State. Quinta-feira no Amazon Prime estaremos juntos aí com Lakers e E Golden Alan State, Ambrosio. que é o último, exatamente, que é o último jogo de confronto direto entre eles também, quinta-feira, imperdível. Amanhã tem o Phoenix Suns, vamos ver como é que vai estar a situação contra o Milwaukee, e também tem um confronto também entre Denver e Minnesota também, que é com muita implicação de playoff, é muito aberto, faltando 2 semanas para terminar é o pai do Denver, a temporada regular. Porque foi o time que foi montado para derrubar o Denver. Exatamente, e derrubou. E última derrubou. temporada. No último domingo, último dia de temporada, tem um confronto entre Clippers e Warriors. Será que a gente vai chegar no último dia E os times com esse podendo confronto, escolher, né? definindo posição e tudo Exato. mais? É um confronto direto Uma também, ida né? direta para play-in, para playoff, ou para escapar desse play-in, ou para escolher o time para enfrentar o play-in também. Ou vamos ver se vai estar decidido até lá. Esse Oeste bem insano, como a gente já tinha falado em outros programas. A gente falou que os totalmente Phoenix Suns aberto. são humilhados, agora que o Wilson Rockets também está jogando, o Houston, Jalen Green com uma regularidade, que era o que era... A volta do Van Vliet, Şengün, Jabari Smith vindo do banco, né? time do Thompson, Emil Doka, o Amen, Şengün. Amen Thompson. Defensivamente, o Doca tem o time na mão, realmente é um time muito forte. Vamos ver hoje contra um back-to-back como vai se comportar contra os Lakers. E fica a dúvida em relação ao Kevin Durant, por quê? Porque se o Kevin Durant, a lesão, pelo menos a imagem ela é muito ruim. Se você tem ele fora do restante da temporada e o Phoenix Suns no cenário atual fora de play-in, poderemos ter visto já a despedida de Kevin Durant com a camisa do Phoenix Suns. Então essa que é a maior dúvida em relação ao futuro do Kevin Durant. E o Dallas e também pintando do play-in, Phoenix pelo Suns. menos. E o Dallas em meio a todo pintando esse em play-in. caos. Com o Anthony Davis e em que circunstâncias o time vai chegar, né? E pegando o play-in, nono colocado, por exemplo, tendo que enfrentar ainda um Timberwolves ou um Clippers ou um Golden State numa primeira rodada, numa última rodada de play-in, sem um mano de quadra, para pegar em oitavo, para pegar o Thunder. Quer dizer, lembrando que o Dallas é a pedra no sapato em relação ao Thunder. Tem uma informação bem legal, até para a gente poder... nós vamos até ilustrar com fotos. Sim. Esse final de semana, no caso ontem, esteve aqui no Brasil o Mark Tatum. Mark Tatum é o segundo da hierarquia da Só NBA. atrás do Adam Silva. Mark Tatum está no Brasil, esteve no NBA Park em Gramado, visitando. E aí a gente vai ilustrar com as fotos da visita dele, né? Para conhecer justamente um pouco mais, que é o único parque de NBA do mundo inteiro, é aqui no Brasil, é em Gramado, e ele esteve aqui para conhecer um pouco mais da estrutura, tamanho que o Brasil representa hoje no mercado. Você tem o mercado asiático muito forte, você tem Brasil e México muito forte também. Brasil, terceiro mercado, são mais de 30 lojas da NBA no Brasil. E o grupo
que ajuda a trazer o Mark Tatum aqui para o NBA Park em Gramado, é o mesmo grupo, comandado, entre outros, pelo Jonas Ortiz, que tem o Morumbi Town, que é a Arena Morumbi aqui em São Paulo, que é uma loja da NBA com uma quadra, em Curitiba com uma quadra e no Rio de Janeiro com uma quadra. São mais de 24 lojas desse grupo. E olha o tamanho. A gente fica na expectativa, obviamente, dessa primeira visita do Mark Tatum e também da NBA voltar a se aproximar mais do mercado brasileiro no aspecto de finalmente ter um jogo de temporada regular, porque de pré-temporada a gente já teve vários. Já cansou já. Cansamos. E aí, por conta também do crescimento da NFL, que já teve um jogo de temporada regular e teve o campeão jogando aqui na Arena Corinthians, quem sabe um jogo valendo da NBA muito breve, é o que a gente espera. Ótima visita do Mark Tatum, nome grande, pesado da NBA, visitando o Brasil, aqui em nosso solo, visitando o primeiro parque da NBA em todo o mundo, que está em Gramado, no Rio Grande do Sul. Estaremos em breve lá, viu? Um passarinho me contou que estaremos em breve lá. Estaremos? Estaremos, eu coloco o senhor também. Os Jaracas também? Com essa boina, Jararacas possivelmente também. Seria bom uma edição visitando, do Jaracas fazendo um programa, quem sabe, do NBA Parque Gramado. Hoje, eu vi aqui, faz 10 anos daquela finta do Stephen Curry no Chris Paul, sabe? Aquela que ele deixou o cara sem pai nem mão. Desnorteado. Né? Desnorteado. 10 anos, já faz 10 anos daquilo. Foi em 2015, né? Em homenagem ao Jararacas. Estamos aqui de Brasil e Argentina. Quem vai ser o técnico da seleção brasileira de futebol masculino? Renato Gaúcho. Sério mesmo? Você acha? É o que não, você não vai quer? ser. É o que você gostaria? Eu acho que o Renato Gaúcho, se você tivesse a caneta na mão para decidir, Gaúcho, seria Renato Portaluppi? O Boleirês, acho que falta um pouquinho do cara ter o grupo na mão. Acho que falta um cara desse nível, assim. Acho que, por exemplo, o Rafinha, ele foi inocente naquela entrevista. Foi. Repetir. Aliás, né, eu fico impressionado com a disciplina de horário do Romário, porque o Romário, ele cuida do América, ele tem um podcast e ainda é senador. Talvez, né? Às vezes eu até esqueço que ele é senador. Impressionante o Romário, que disciplina que ele tem, né? Monstro. Impressionante. Deve estar trabalhando muito como senador. Muito. Certamente com emendas maravilhosas para a nação. Grande Romário. O Renato Gaúcho, agora, o senhor viria de um técnico estrangeiro? Se é para sonhar, há muito tempo. Guardiola. Se é para sonhar, o Guardiola. Eu queria Mourinho. José Mourinho. Eu quero arrogância, agressividade e defesa e jogo físico. É isso que essa geração precisa. Mourinho. E Isaiah Stewart como assistente técnico. Não, é Mourinho. Mas o grande candidato que está babando. Quem está babando para ser é o Jesus. Sim. É o Mister, o Jorge. Ele tá babando. Viu? Mas ele tá babando, é só falar, é você? Eu quero, pula. Sim. Né? Mas eu gostaria do Mourinho na seleção. O Brasil que sempre gosta que tá na Turquia atualmente. O Mourinho está no Fenerbahçe. E o Jorge... O Jorge, eu li hoje uma notícia que o Cristiano Ronaldo teria recebido uma oferta do time do Jorge Jesus, que ele sairia do time que ele está, o Al Nassr, para o Al Hilal. Tá uma janela. O Jorge Jesus também trabalhar com jogadores desconhecidos, ele não quer, né? Porque ele não ganhou nada na Europa. Vamos falar real do Jorge Jesus, tá? Eu não estou falando que ele é ruim. Estou falando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele, se ele fosse bom, ele teria treinado na Premier League. Ele teria saído do mundinho de Portugal. Ele não saiu. E ele só trabalhou com o time do Flamengo que ele trabalhou aqui, eu também trabalharia. Com o time que ele trabalha no Al Hilal, a sequência de vitórias, com os caras que ele tem lá, eu também trabalharia. Mas ele foi sincero em relação ao Neymar, né? Não, sim. Não tá em condição. Em relação ao Neymar, ele foi sincero. Agora, achar que ele é um bambambam, põe ele no Manchester City. Por que o Bayern de Munique nunca foi atrás dele? Ele não é tão bom assim também, não. Calma aí. Ele é bom, mas ele não é um excepcional. O menino Ney estava na Kings League, enquanto no fim de semana que o Santos perdeu aí pro Vasco da Gama. O menino Ney está lesionado. E aí, quando ele está lesionado, ele faz o que ele quer da vida. E aí o Santos aprova o que ele faz. Então, o seu escolhido para a seleção seria Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Seria um cara para ter esse tete-a-tete com o jogador. Renato Gaúcho ou Débora Seco? Não, Débora Seco, sempre, ainda. A temporada está acabando. Débora Seco continua no mais alto nível. Para técnica da seleção brasileira também? Sim. Para síndica do meu prédio. Débora Seco ou Regininha Portegaz? Débora Seco. Regininha Portegaz está vendendo coxinhas e salgados, em geral, atualmente.
Aparentemente ela não teve ela que controle muito fazia- financeiro. Fazia parte de Fausto Fawcett e Da música famosa, né? Como é que era a música mesmo? Calcinha? A calcinha Exocet. Era ela, Marinara e grande elenco. Bem, Fausto Fawcett. Débora Seco? Teve um programa na Band, o Fausto Fawcett. Teve. Né? Eu não vou lembrar o nome do programa, mas era algo em relação ao Era nome depois das do meninas. R.R. Soares. Era na madrugada de sexta-feira, um horário Exatamente. já meio quente. Competia com Fala Que Eu Te Escuto. Né? Exatamente. Algo mais? Não, somente isso. É isso mesmo? Somente Falamos você muito de NBA. compartilhar, curtir e acompanhar o Jararacas Podcast no seu agregador, no Instagram, Nada do Kevin Durant pra cá? Não, né? nada do Kevin Durant. Mas foi Oficialmente, feio, não. viu? Foi. Tornozelo Então, dele... Se você está assistindo agora... Tanto que ele saiu pra carregado. completar, o seu queridinho Cooper Flag no Final Four. Final Four, vamos lá. É Houston contra Duke. Houston mais uma vez em Final Four, nunca foi campeão. Duke retorna ao Foi Final vice Four. na época do Akeem Olajuwon, Clyde Drexler. Drexler e tal. E temos do outro Zama, lado... faz saiu Zama, o Kevin Zama. Durant. Saiu o Kevin Durant. Saiu! Charania, vamos aqui, ó. Aqui, Jararacas, Informação, Daqui a informação. pouco falando do Final Four, é reta final aqui do Jaracas Podcast. que fala Informação exclusivamente com de NBA. Kevin Durant. Vamos aqui, ó. Credibilidade, respeito, Charania. jornalismo. Jararacas Podcast. Pelo menos uma semana fora, 3 jogos Bom, de faltam ausência 2 aí. semanas de temporada. Exatamente. Por exemplo, semana que vem, na terça-feira, tem Phoenix contra Golden State no Amazon Prime. Vamos ver se o Kevin Durant joga. Essa Vai ser- semana ele está fora. Então amanhã ele não joga na terça-feira contra o Milwaukee Bucks. Mas o São que foi? 3 jogos fora de casa, né? É, Então mas essa não, viagem... isso já estava. Já tinha sido anunciado até ontem que não esses vai. 3 jogos já teriam ausência. A questão se ele ainda retorna para a última semana de temporada O regular na luta problema é pela que vaga você no precisa, play-in. se o time se tiver vivo, porque a gente lembra, a gente tem falado isso há muito tempo. O calendário mais difícil daqui até o final da temporada do Phoenix Suns e o time já está a 1 jogo e meio da posição É drama, 10 drama de total. Sacramento. É drama total. É o Devin Booker Basketball Club agora. Basicamente. Basicamente é tudo né? nas costas do Devin Booker, que anos atrás também já estava assim. Até vir o Chris Paul, até o time ter um ressurgimento na bolha, era tudo nas costas do Devin Booker. Agora é uma responsabilidade ainda maior. Vamos ver o que vai ser do Phoenix Suns, que amanhã já no Amazon Prime tem um grande jogo contra o Milwaukee Bucks. Ok. Então, Final Four, Cooper Flag. E Duke Auburn contra a Houston. Flórida. Flórida favorito. Você sabe que cada mas um eu foi gosto de número 1? Auburn, hein? Os 4 foram Os número 4 1. número 1, pela É a segunda vez. primeira vez que isso acontece desde 2008. Exatamente. E é a segunda vez na história. Então, 2008 Cooper que Flag, foi Mario Chalmers e Kansas Jayhawks exatamente, campeão Kansas Jayhawks, universitário. Exatamente. E esse ano deve ser Não sei. Duke Blue Devils. Bastante universitário, é bem insano. Não, é bem insano, mas é Duke Blue bem Devils está voando. previsível, Melhor já tivemos- defesa. E o Cooper Flag é líder só de pontos, rebotes, assistências e de tudo. No Desse ano que time eu de nasci, Duke. em 82, eu vi até um vídeo ontem, né? Uma das sextas, foi praticamente no mês que eu nasci, dia 12 de março, né? 17 dias depois, tinha a final em que North Carolina venceu Georgetown, Michael Jordan, campeão universitário, há 43 anos. Exatamente. Com James Worthy e companhia, né? Foi uma sexta do James Worthy também que eu vi em destaque. Enfim, É já isso. desligaram aqui, porque já temos aqui 130 horas de podcast. Então, homenageamos aqui a Argentina. Como é que eu vi aqui o Zubeldia? Será que caiu o Zubeldia? Também estamos demitidos a Mano, Não. Será? Taylor Jenkins, É porque também eu vi demitido. Zubeldia é Trent Topics, E hein? Vamos ver, né? agradeço novamente, São Paulo empatou com o Sport 0-0. Eu fiquei feliz que eu gritei, né? De uma forma, né? Não, estão pedindo a demissão de Zubeldia. estão pedindo, Só né? isso. Mas Isso faz tempo também, né? Já Uma faz um notícia tempinho. velha. O Zubeldia, Faz há algum... um bom tempo, está sendo questionado. Tá na Berlinda. Eu convenci, né, a minha esposa gritando, ô meu pai, eu sou Cruzeiro meu pai. Sim, eu vi. Né, para você ver um profissionalismo maravilhoso, né, porque aqui é profissionalismo acima de tudo, né, na vitória do Trem Azul. Tá bom? Eu assisti os melhores momentos na sua narração. Muito obrigado. Vi o quanto o senhor A estava intensidade, a vibrando. vontade e o apetite. Exato. Algo mais que Só você queira isso. destacar? Até a próxima. Foi um programa com muito Gostei, jornalismo. gostei. O senhor não vai falar nenhuma palavra em francês? Um au revoir. Não, isso aqui é uma Não, boina mon ami. internacional. É. Isso aqui vai ser recorrente. É o meu barata, estilo cara é a agora. passagem. O É senhor meu comprou na estilo gringa essa bem boina, social. né? Não sei. A Essa Fabiana não. que entregou na minha mão e eu estou usando. Não sei qual a Perfeito. origem dela, não. Deve ser italiana, francesa. Tá bom? Não é de Nova York, são os ratos gigantes de Nova York. Porra.
Algo mais que você queira Só falar? isso. Já Tchau. acabou, o pessoal tá ansioso para ir embora. Também. Que todos tenham uma linda Eu semana. quero fazer xixi. Ah, vai fazer xixi? Sim. Temos um toalete para Sim. você fazer um xixi bem gostosinho. Muito obrigado. É uma boa semana para todos vocês e que, por favor, curtam a NBA na nossa transmissão. Exato. Nessa segunda-feira com Lakers e Rockets. Tem Memphis e Boston também. Que bela rodada dupla hoje na Amazon Prime. Amanhã também. Amanhã e quinta-feira tem Golden State E Lakers. e LA Lakers. É 11 da noite. Curry contra LeBron. É o estilo jararacas de ser na NBA na quinta-feira no Amazon Prime. Muito obrigado, um beijinho e até a próxima. Esse foi o Jararacas Podcast, compromisso com o jornalismo e o respeito a você.